Vídeo trago então o último tópico que eu trabalharei com vocês, que é o tópico relativo à estrutura da sílaba. Nós vamos ver aqui uns novos termos, alguns termos que se referem ainda a aspectos da fonologia que a gente já viu, que são os fonemas, arquifonemas, alofones, né? E nós vamos também conhecer agora como que os fonemas se dispõem dentro dessa estrutura silábica no português brasileiro, se distribuem, né, a partir da sua classificação também. Nós vimos que há diferentes classes de fonemas e essas diferentes classes elas ocupam muitas vezes lugares mais restritos nas sílabas, como é o caso daqueles fonemas que podem se neutralizar e se tornarem representados por arquifonemas, que eles ocorrem em final de sílaba. Então, nós vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo e também vamos ver algumas outras questões que ainda não foram apresentadas para vocês nessa disciplina. Então, no português, a sílaba ela vai se constituir por vogais, consoantes e também semivogais, que são os elementos que nós vimos lá na tabela de sons do português brasileiro. E essas vogais, elas vão ocupar um espaço específico, assim como as consoantes, e também as semivogais, que não fazem parte nem dessa classe das vogais, nem das consoantes. Eles são elementos, uma classe inferior, digamos assim, né, do que as vogais, porque eles não são elementos consonantais, são parecidos com as vogais, mas ainda assim não tem esse peso vocálico na língua portuguesa. E também é interessante saber que cada sílaba ela vai possuir sempre um núcleo, ou pico. O que é esse núcleo, o pico? É a parte central da sílaba, é a sua raiz, aquilo que tem que acontecer, ou melhor, tem que haver em cada sílaba para que ali a gente possa dizer isso aqui é uma sílaba. Então, essa sílaba ela é essencialmente constituída, né, esse núcleo silábico, por uma vogal, sempre uma vogal. Então, esse núcleo silábico ele vai poder ser tanto tônico quanto átono, né, gente? Porque a gente sabe que nas palavras nós temos sílabas que são tônicas, que vão possuir a tonicidade recaída sobre elas, mas também nós temos as sílabas átonas. E todas essas sílabas elas possuem núcleo. Então, as vogais dessas sílabas que vão constituir o núcleo desses construtos, desses conjuntos de fonemas. E essa constituição silábica também, ela, claro, vai incluir outros elementos, como a gente vai ver, né? Obviamente, como eu falei para vocês, a vogal e a semivogal, mas é sempre importante lembrar que a sílaba tem como núcleo essencialmente a vogal. Nos exemplos que nós temos aqui nesse slide, nós temos ali a palavra casa, depois casal, depois asa e eixo, né? Então, nós temos nessas sílabas que estão sublinhadas em cada palavra, diferentes constituições. Na primeira palavra, nós temos ali uma sílaba, usar, né? A sílaba da palavra casa, que se constitui por uma consoante e seguida de uma vogal. Então, esta vai ser uma sílaba CV. Nós vamos adotar o padrão CV para classificar esse tipo de sílaba. Na outra sílaba, na outra palavra, nós temos esse sublinhamento, né, da sílaba sal, né, de casal. Nós vemos que ali depois do A nós temos outro elemento, além da vogal. Esse elemento ele vai se caracterizar como sendo uma semivogal, né, e vai ocupar essa periferia também da sílaba, assim como a consoante que vem antes do A, né, o ZAN. Depois, na palavra asa, nós temos uma sílaba constituída só pelo núcleo, que é a vogal, né, que é a vogal A. E depois, na palavra eixo, nós temos uma sílaba constituída por uma vogal e uma semivogal. Então, essas todas são possibilidades.
É interessante pensar que a gente classifica as sílabas no português, né, pela sua constituição consoante e vogal, né? Por exemplo, pode acontecer de ocorrer uma sílaba com a estrutura consoante, consoante e vogal, então ela vai se classificar como CCV, ou consoante, vogal, consoante, né? Ela vai se constituir como CVC, ou até mesmo consoante, vogal, consoante, consoante. Então, ela vai ser uma sílaba CVCC, né? E temos o caso dos glides, que não se classificam nem como vogal, nem como consoante. Então, como que a gente vai lidar com isso? Mais adiante, no final dessa apresentação, eu vou explicar para vocês como que a gente lida nessa estruturação silábica com os glides, já que eles não se encaixam nem na categoria de vogal, nem na categoria de consoante. Então, há uma certa discussão teórica sobre isso. Alguns autores consideram, né, os glides como fazendo parte da categoria vocálica pela sua proximidade fonética com as vogais, né, porque eles têm passagem livre do ar, essas coisas, e esses outros aspectos também de classificação, até estão na tabela lá de traços junto com as vogais, né? Já outros autores caracterizam os glides como sendo, nessa constituição, né, nessa classificação da estrutura silábica, como consoantes, porque eles alegam que o núcleo da sílaba ele só pode ser constituído de uma vogal. Então, como os glides nunca vão constituir um núcleo silábico, eles não podem se caracterizar como uma vogal. Então, existe essa duplicidade, né, de caracterização, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente no final dessa apresentação, como eu já disse. Então, gente, é importante nós sabermos o quê? Que cada uma dessas posições na sílaba, elas vão ter uma nomenclatura também. Então, quando a gente estiver falando que um elemento está em ataque ou onset, é que ele está posicionado antes da vogal, como aqui no caso do K. Aqui também o caso do K. Aqui no caso do Xô, né, do X, ali antes do O. Então, essas posições aqui são chamadas de onset ou ataque silábico. O que vem depois da vogal, como aqui no caso de casal, né, no zal, ali, na última sílaba, nós temos esse glide. Ali, esse glide está posicionado, então, em final de sílaba, e essa posição se chama especificamente coda silábica. Então, é sempre bom lembrar, assim, né, quando a gente diz que um fonema está em coda, sempre ele vai aparecer depois da vogal núcleo. Quando um fonema ele está em onset ou ataque, ele sempre vai aparecer antes da vogal núcleo. Como foi frisado para vocês, então, né, cada sílaba ela é constituída essencial e obrigatoriamente por uma vogal. Então, para que a gente saiba o número de sílabas que uma palavra no português possui, nós precisamos identificar onde estão as vogais. Então, na medida que nós identificamos essas vogais, nós identificamos quantas sílabas há nesse item lexical. Por exemplo, aqui, nós temos a palavra queijo, né? Então, a transcrição fonética dela vai ser, né, o K, o E, depois seguida do glide, o J e o O. Nós temos aqui, então, dois núcleos silábicos. Nós temos um núcleo silábico constituído pelo E e constituído pelo O, porque o glide, apesar de ele ser uma vogal aqui na representação gráfica, né, ele é uma semivogal na classificação fonética e fonológica. Então, ele não vai constituir núcleo. Por isso, nós temos duas sílabas. Nós temos a sílaba K e a sílaba JO, que é representada pelo E e depois pelo O. Falando agora um pouco sobre a estrutura da sílaba, como nós vemos, ela é constituída obrigatoriamente por um elemento, que é o núcleo, e esse núcleo ele é constituído pela vogal.
Nessa estruturação silábica, nós temos as possibilidades, portanto, de termos elementos antes da vogal, como aqui no caso do K, que vem antes do A, na sílaba cal, da palavra caldo, e elementos depois do A, depois do núcleo, como o L, que vem depois da vogal A. Essas formas de constituição da sílaba, elas podem se ramificar, né, e serem representadas por meio dessa chamada estrutura arbórea. O que é a estrutura arbórea? A estrutura arbórea é uma forma de representar esses elementos todos que podem constituir a sílaba e como que eles se interligam entre si, quais são independentes, quais não são. Então, nós temos aqui primeiro, é importante falar para vocês, nós temos esse símbolo aqui que representa a sílaba, que é o sigma, né? O símbolo grego, a letra grega sigma, que nós vamos utilizar para representar o elemento sílaba. Então, pensando no exemplo da palavra caldo, né? Da sílaba caldo, a palavra caldo. Nós temos um elemento de ataque, de onset, como vocês já viram, que é o K, que ele vai estar ligado diretamente à estrutura da sílaba. E nós vamos ter um elemento, os elementos, na verdade, aqui, que fazem parte da rima. A rima é o quê? A rima é tudo que está a partir do núcleo da sílaba. Então, a rima ela pode se constituir pelo núcleo, pela vogal núcleo, e por outro elemento junto, ou só pelo núcleo. Então, nesse caso aqui, nós temos dois elementos que constituem a rima. Então, esses dois elementos aqui, né, o ataque e a rima, esses dois galhos da nossa árvore aqui da sílaba, eles são subdivididos dessa forma, e o galho que é essencial, que deve existir, é o da rima, porque na rima sempre vai estar o núcleo, e o núcleo é o elemento base da sílaba. Então, como eu já falei, né, esse outro elemento aqui, o lã, né, no caso da transcrição caldo, ou o ã, né, o glide na transcrição caldo, ele é um elemento opcional, né? Essa coda ela é opcional. Então, não necessariamente essa rima vai ter esses dois elementos. Lembrando, né? Somente o núcleo é essencial porque ele é a base da sílaba. Então, essa é a representação da estrutura arbórea. O que nós precisamos fazer para representar a sílaba de forma arbórea? Nós vamos, então, identificar a sílaba, né? Ver essa transcrição da sílaba, ver o que há ali como núcleo e o que há ao redor desse núcleo, né? Identificar, então, a rima, identificar os elementos que estão na rima e identificar se há elementos como ataque, que estão antes da rima, né? Antes do núcleo. Então, essa é a representação arbórea da sílaba. É bem tranquilo, bem simples de fazer. Por exemplo, aqui, importante falar, né, que nós estamos falando de ataque, né, que tem um elemento, mas nesse ataque podem ocorrer dois elementos. Por exemplo, quando eu tenho um encontro consonantal CR, BR, a palavra Brasil, né, nós temos um ataque com dois elementos, porque esses dois elementos eles se constituem, eles aparecem antes do núcleo, né? Na palavra Brasil, nós teríamos o B e o R aqui no lugar do K, e seguidos do A. Então, esse ataque seria ramificado, ele teria dois elementos. Então, eles não se subdividem como na rima aqui, não vou ter indicação de núcleo, coda, por exemplo, né? Eles vão simplesmente ser indicados como ataque. Então, se houvesse, por exemplo, um outro elemento aqui do lado do K, como o rã, né, ou o lã, nós indicaríamos eles, os dois, como fazendo parte do ataque da sílaba. Então, essa é a forma de representação arbórea da sílaba no português brasileiro. Então, como eu acabei de mostrar para vocês, o onset da sílaba, ele pode se constituir de dois ou um elementos, né? Quando ele se constitui de um elemento, então ele vai assumir um tipo de classificação, que é o onset simples. Quando ele possui dois elementos, como aqui na palavra cravo, né, em que há a presença de um K e de um rã,
ele vai classificar como onset complexo. Portanto, essas duas classificações elas são cabíveis a essa parte inicial da sílaba, né? Que se chama onset ou ataque também, sem esquecer disso. Mas geralmente nós classificamos como onset, aí falando sobre onset simples ou onset complexo. É interessante nós frisarmos aqui que as consoantes do português brasileiro, elas podem aparecer de forma bastante múltipla nessa parte inicial da sílaba, no onset, né? Mas algumas delas possuem algumas restrições. Por exemplo, se nós tivermos um onset simples, né? Ele vai poder ser composto por qualquer uma das consoantes do português brasileiro. Contudo, quando nós tivermos, por exemplo, o rã, né, o rótico, o TEP, né, essa líquida lateral, ou melhor, não lateral, ou o lhã, que é a líquida lateral palatal, ou o nhã, que é a consoante nasal palatal, essas sílabas elas vão estar geralmente no meio da palavra. Então, no início da palavra, nós não vamos ver acontecendo o rã, nem o lhã, nem o nhã, salvo em algumas exceções, porque nós temos algumas palavras que são empréstimos de outras línguas, em que há a presença do nhã, né, e do lhã no início da sílaba, que está no início da palavra. Mas, geralmente, palavras do português mesmo não vão apresentar esse tipo de fonema no início da sílaba, no início da palavra. Outra coisa importante que nós devemos também perceber é que quando a gente tem um onset complexo, né, geralmente vão ocorrer algumas consoantes do português brasileiro, mas não todas. Por quê? Porque, por exemplo, se nós falarmos uma combinação de lã mais rã, né, de um L, de um lã, mais um rã para formar um onset complexo. Nós não vamos encontrar, no português não há essa combinação. Então, nós vamos ver que no onset complexo, geralmente a primeira posição, que é essa aqui, por exemplo, do K, ela vai abarcar consoantes plosivas e fricativas, ou seja, todas aquelas que são obstruintes. Então, sejam elas de obstrução total ou de obstrução mais parcial e custosa, como as fricativas, né? O fã, o van, são todas obstruintes e vão aparecer nessa primeira posição aqui, a posição do K. Já a segunda posição, que é aqui ocupada pelo rã, né? Geralmente vai ser constituída de uma consoante líquida lateral ou não lateral. Então, os nossos encontros de consoantes aqui, né, vulgo os encontros consonantais que aparecem no onset complexo, geralmente abarcam essa constituição, né, de um K e um rã, um K e um lã, um B e um rã. Por exemplo, na palavra Brasil, nós teríamos aqui um B e um rã, né, que é uma obstruinte e uma líquida. Então, basicamente, para pensar na constituição desse onset complexo no português brasileiro, nós temos que lembrar que as obstruintes vão ocupar essa primeira parte desse onset, né? E a segunda parte vai ser constituída ou de uma líquida lateral ou uma não lateral. Então, essa é a constituição básica do onset complexo, né? Porque o onset simples ele vai acontecer somente com um elemento, e por isso podem ocorrer os mais variados elementos consonantais sem muita restrição, com exceção para esses três aqui, o rã, o lhã e o nhã, que ocorrem sim em início de sílaba, mas não em início de sílaba quando a sílaba está no início da palavra. Como nós podemos ver, então, falando agora da coda, né? Assim como o onset, a coda, que é a parte final da sílaba, né, que está depois do núcleo, ela também pode assumir diferentes classificações de acordo com os elementos que a constituem. Então, ela pode ser simples, né, ou complexa, assim como o onset, pode ser simples ou complexo.
Quando nós tivermos uma coda simples, nós vamos ter apenas um elemento, como no exemplo da palavra carta, né, em que a sílaba car aparece com um elemento só a partir da vogal. Já na sílaba da palavra perspectiva, essa primeira sílaba aqui, né, nós vemos ali um onset simples, né, composto pelo pan, depois o núcleo, e em seguida uma coda complexa, porque ela é composta de dois elementos, dois fonemas. Então, nós temos ali o rã e o sã. Essas codas complexas, elas vão ser um pouco menos visíveis no português brasileiro, mas elas existem, então, por isso essa classificação, né? Esses dois elementos que estão aqui formando a coda. E aí, sem esquecer, né, gente, nós temos aqui, a partir do núcleo, nós temos a rima da sílaba. Então, quando nós tivermos, por exemplo, que classificar, por exemplo, nessa construção aqui do pelos, né, essa sequência, nós vamos separar o pan, colocando ele como sendo o ataque. Depois, aqui a partir do e, nós temos a outra parte da sílaba, né? Nós temos a rima. E aí, dentro dessa rima, nós vamos ter o núcleo, que é o e, e vamos ter a coda, que é composta, dessa vez, por dois elementos. Então, é assim que nós vamos dividir e fazer a representação arbórea dessa sílaba aqui. Né? É um exemplo a mais em relação àquele que vocês já puderam ver anteriormente. Em se tratando do que constitui a coda silábica, geralmente nós vamos ver que os elementos que constituem essa parte da sílaba são aqueles elementos que são representados como arquifonemas. Então, se a gente tiver uma representação subjacente, ou seja, aquela representação que nós temos lá na parte da transcrição fonológica, né, entre barras, nós vamos ter aqui, representando a coda silábica, um arquifonema, justamente por essa vulnerabilidade que esse contexto apresenta, né? Vulnerabilidade por quê? Porque esse contexto ele é mais propício a ser influenciado pelo contexto seguinte, como nós vamos poder ver aqui no quadro mais abaixo, né? E também a variação livre, né? Porque no caso do R, né, do rótico, o rã, nós temos infinitas possibilidades que podem variar não só por influência de contexto seguinte, que é uma influência intralinguística, né? Mas também por influências extralinguísticas, que estão fora da língua. Então, a variação dialetal é um exemplo que vai permitir com que esse rã varie livremente. Então, quando a gente tiver uma coda silábica, geralmente o que vai aparecer na coda, independentemente de ela ser complexa ou não, vai ser um arquifonema. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos dessa palavra, dessas frases aqui, né? Dois elementos, na verdade, em que a gente vê que realmente o elemento que está em coda aqui na palavra lápis, na coda final, ele é influenciado pelo contexto seguinte. Então, nós temos aqui primeiro a sequência lápis amarelo, né? Então, aqui ele vai se sonorizar, né? Se tornar um elemento mais sonoro, né? Essa fricativa aqui, o S, que está representado pelo arquifonema, a partir do seu encontro com uma vogal, que é o elemento sonoro por excelência, né? Vozeado por excelência. Aqui no lápis colorido, nós temos a representação aqui subjacente de um arquifonema de novo, mas quando nós representamos na forma fonética, né, ou seja, na forma como ele é produzido, nós vemos que ele é representado com um sã que é menos vozeado em função da presença desse cã aqui, que também é menos vozeado. E ele também pode variar, né, gente? Ele pode ser produzido como um chã, como aqui no exemplo do lápis colorido, né? Mas, de todo modo, ele sempre vai permanecer sendo menos vozeado em função do contexto seguinte. Aqui, novamente, nós temos lápis novo, né? Então, nós temos aqui
esse arquifonema, né, representado ali pelo S maiúsculo, e na transcrição fonética nós temos lápis novo, em função de haver ali na sequência desse Z, né, ou melhor, dessa fricativa, um elemento mais vozeado, que é o N, então ele vai ocorrer como mais vozeado também. Ou lápis novo, né? Também uma variação nessa possibilidade de ocorrência dessa fricativa, né, do S, mas sempre mantendo o traço mais vozeado. Aqui, mesma coisa, só que agora dentro da própria palavra, né? Nós temos aqui o gosto mesmo. Na representação subjacente, nós temos esse arquifonema, e já lá na representação fonética, né, esse elemento vai aparecer sendo descrito como com essa influência do elemento seguinte. Aqui no gosto, nós temos um elemento menos vozeado, em função de ter na sequência dele um T, que é menos vozeado, e no mesmo nós temos o elemento mais vozeado, o Z, em função de haver na sequência dele um M, que é mais vozeado. E também as suas variações, o gosto mesmo, né? Gosto mesmo, mas sempre mantendo essa influência do vozeamento em função do elemento seguinte. Então, essas são algumas das características dos elementos que podem aparecer na coda, né? Essa alta influência pelo contexto seguinte, a representação como arquifonema, geralmente, né? Essa também possibilidade de variação livre, já que em muitos casos, como na palavra carta aqui, nós temos N possibilidade de produção desse rótico aqui, pode ser carta, pode ser carta, pode ser carta, né? Então, por isso, essa representação em coda por arquifonema. Assim como nós já havíamos visto agora, né? Mas olhando um pouquinho mais aprofundadamente, nós vemos que também elementos que são nasais podem assumir essa característica de um fonema que está à sua frente, que está na sua sequência. Por exemplo, aqui nós temos 3 palavras em que o anasal, né, que seria representado na representação fonológica, na transcrição fonológica, como um N arquifonema, né, com aquele N maiúsculo, o N maiúsculo, ele está sendo representado aqui nessa transcrição fonética, ou seja, a transcrição da sua produção de fato, com as características do elemento seguinte. Como que isso acontece, né? A mesma coisa que acontece lá com o S e o Z, por exemplo. No caso da nossa representação fonética aqui, como vocês viram anteriormente, quando a gente tem uma vogal seguida de uma consoante nasal, né? Geralmente a nasalização da situação toda aqui, né, da produção da vogal, ela é representada só pelo tio que está acima da vogal. Mas é importante nós transcrevermos aqui dessa forma para ver como que essa nasalização ela pode ser influenciada, né, pela forma de produção do elemento seguinte, como é o caso do P, o T e o G aqui. O que acontece aqui? Nós temos a produção da palavra campo, e essa nasalização que vem depois do A, né, que influencia o A também, ela vai acontecer assimilando os traços do elemento seguinte. Aqui nós temos um P, né, que é uma consoante bilabial, e vai acontecer de que essa nasalização ela vai ser produzida com a forma dos lábios, com a forma do encontro dos lábios, que é um aproveitamento que o falante faz para que possa ser produzido essa nasal, né? Essa nasal quase junto com a vogal aqui, mas aproveitando essa articulação bilabial do P. É quase um conjunto inteiro de sons que se auxiliam uns aos outros, se a gente parar para pensar, se a gente for olhar a nossa produção, né? Campo. Porque seria muito mais custoso para o falante, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o A, né? E aí depois eu vou produzir um N, por exemplo. Então seria campo,
campo. Seriam 2 trabalhos para o falante. Então, para que seja mais facilitado, né, esse elemento que é nasal, que o que importa aqui é que ele mantenha a nasalidade da situação, né, a nasalidade da produção, ele vai assumir essa forma de produção, né, com os articuladores, que é a forma que o P possui, que o P possui. Então, vai ser também classificado como bilabial. E aí, por isso que a gente coloca esse símbolozinho do MA aqui, porque o MA, assim como o PA e como o BA, ele é uma bilabial. Aqui no caso do canto, a mesma coisa. Então, vai haver essa nasalização aqui nesse contexto, nessa situação de produção. E a nasalização vai assumir a forma de produção articulatória do elemento seguinte. Nós temos aqui o T, então representamos o N, que também é alveolar como o T, né? Alveolar por quê? Porque vai lá a ponta da língua nos alvéolos, os alvéolos são essa parte atrás dos dentes aqui que nós temos na nossa boca. Então, essa parte vai ir ali e vai aproveitar esse modo de articulação, ou melhor, esse ponto de articulação da consoante seguinte. Aqui é a mesma coisa, né? Então, vai haver essa nasalização e nós vamos ter uma produção velar, porque o G, né, quando nós produzimos o G, que é esse aqui, a nossa língua se direciona lá para o lado do véu palatino, lá atrás no nosso trato articulatório, o G. Então, a nasalização vai ocorrer aproveitando esse ponto de articulação do G, que é o elemento seguinte. Aqui embaixo nós temos exemplos de outros elementos que não são nasais, né? Que são as fricativas que eu já mostrei para vocês. Aqui ele vai assumir a forma surda, né? A forma menos vozeada do T. Aqui ele vai assumir a forma mais vozeada do MA. E aqui ele vai ser mais vozeado porque não tem nenhum elemento na sequência que retire esse vozeamento aqui dessa fricativa. Assim como cada parte da sílaba pode receber uma classificação, a sílaba no todo também se classifica no português brasileiro. Então, no português, essas sílabas podem receber 4 tipos de classificações, que são classificadas como simples, complexas, abertas e fechadas. Uma sílaba simples, ela se constitui apenas do núcleo, ou seja, da vogal, que dá a sua base. Então, nessa sílaba, nós não vamos encontrar nem o onset, nenhum elemento aparecendo antes, né, do núcleo, e nem a coda, que é um elemento aparecendo depois do núcleo. Quando a sílaba for complexa, nós poderemos ter elementos antes do núcleo, como é o caso aqui da sílaba sei, né, que há o s antes do núcleo, e também depois do núcleo. Ou as duas opções juntas. O que interessa é que não haja somente o núcleo nessa sílaba. Então, pode tanto ser complexa uma sílaba só com onset e núcleo, só com núcleo e coda, ou com os 2 elementos preenchidos. A sílaba aberta, ela possui o núcleo, né? E também pode possuir onset, mas o que nos interessa aqui, para que ela seja aberta, é que não haja um elemento após o núcleo, ou seja, que não haja um outro elemento na rima que não seja a vogal nuclear. Por exemplo, aqui nós temos a sílaba za, da palavra casa, que é aberta. Já na palavra casal, a sílaba é fechada, porque nós temos um elemento depois do núcleo. Então, o que interessa aqui é que haja algo depois do núcleo para que a gente possa classificar a sílaba como tal. Lembrando que podem ocorrer, né, numa sílaba aberta ou fechada, elementos vários aqui no onset, né? Nós podemos ter mais de um elemento no onset que não vai mudar essa classificação, porque só o que há depois do núcleo é que vai determinar essa classificação como aberta e fechada. Já aqui na sílaba simples ou complexa é diferente, porque os elementos que aparecem na coda, né, depois do núcleo e antes do núcleo no onset, determinam sim se a sílaba é simples
ou complexa. Então, na primeira classificação, nós temos elementos determinantes como estando em coda e onset, né, no início e no fim da palavra. E na segunda classificação, como aberta e fechada, o que determina são os elementos que aparecem somente em onset, depois do núcleo, e que fazem parte da rima. Tendo por base, portanto, todas as possibilidades de ocorrências de fonemas consonantais no onset silábico e também na coda silábica, a sílaba no português ela pode se constituir com diferentes combinações, tendo por base que o núcleo sempre será constituído de uma vogal e diferentes consoantes ocorrem tanto na coda quanto no ataque da sílaba. Então, no português, nós vemos uma formação silábica composta de vogal, como na palavra ilha, nós temos a sílaba I, a primeira sílaba da palavra, composta somente por uma vogal. Na palavra rato, nós temos uma presença de uma consoante no onset e uma vogal no núcleo, o que faz com que nós tenhamos a sequência CV nessa sílaba, esse tipo silábico CV. Também podemos ter ao contrário, a sílaba pode se constituir só pelo núcleo e uma vogal na coda, como a sílaba ao na palavra altar. Então, aqui também pode acontecer o contrário da sílaba anterior, Primeiro a vogal, depois a consoante, tendo também dois elementos. Também podemos ter uma sílaba CVC, em que o onset é preenchido e a coda também. Então, além do núcleo, nós temos dois elementos circundando a vogal, como na sílaba pau, da palavra palma. Podemos também ter sílabas em que há dois elementos seguidos de vogal e nenhum elemento na coda, como na palavra clima, a sílaba cli tem o k e o l, compondo o onset, seguido do núcleo, a vogal i. Então, nós vamos ter essa coda não preenchida, mas vamos ter dois elementos no onset. Podemos ter também um exemplo de uma sílaba composta pelo núcleo, pela vogal nuclear, e também dois elementos no onset, que aí acontece diferente do que aconteceu na situação anterior. Tem a vogal nuclear, ali na palavra reais, nós vamos ter essa vogal, seguida de uma semivogal, aqui na representação fonológica, representada ainda pelo I, mas na representação fonética ela ocorre como uma semivogal, e o S. Então, nós temos dois elementos na coda. E esse tipo silábico vai ser classificado, então, como VCC. Também nós podemos ter dois elementos no onset e um elemento na coda, como no exemplo da palavra crosta, que a primeira sílaba, o cross, tem o K e o R compondo o onset, seguido do núcleo, a vogal O, e depois a coda com a consoante, o fonema consonantal S. Podemos ter também dois preenchimentos para cada posição, podemos ter duas consoantes antes da vogal e duas consoantes depois da vogal. Nesse caso, nós temos um núcleo complexo e uma coda complexa e um onset complexo, como na sílaba trans da palavra transformar. Então, nós temos o t e o r antes do a e o n e o s depois do a. Então, dois elementos em cada posição, antes e depois do núcleo. Podemos ter também, o contrário do exemplo já mostrado anterior, podemos ter um elemento no onset e dois elementos na coda. Então, como na palavra goes, nós temos o g no início da sílaba, antes do o, e depois nós temos o l e o s após o o, preenchendo então essa coda silábica, tornando uma coda complexa. E por isso que a nossa classificação vai ser CV-CC. Então, todas essas formas de classificação da estrutura silábica, elas são diferentes combinações, na verdade, O que nós temos que fazer para entender qual é a classificação da formação silábica
é identificar o núcleo, a vogal, e olhar quantas consoantes eu tenho antes e quantas consoantes eu tenho depois da vogal.